Frequências de Saudação Abertas, esse é o episódio 27 do Dobra 9, onde estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio do Red Angel. Esse episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 22 de março de 2019 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 23 de março de 2019, na Netflix para todo mundo. Este é o 10º episódio da segunda temporada de Star Trek Discovery. Vamos começando então com a frase do episódio. I'm a doctor. Bem, eu particularmente gostei da frase que o Almirante Cornwell diz para o Dr. Culber. O amor é uma escolha, Hugh. Não se faz essa escolha apenas uma vez. Deve-se fazê-la repetidamente, de novo e de novo. Um tanto quanto poético. Vamos para a resenha do episódio? O episódio começa com uma sequência direta do episódio anterior, com a tripulação lamentando a morte de Airiam. Suas memórias são removidas, incluindo a corrupção gerada pelo controle da Seção 31. Airiam recebe um funeral digno de um oficial da frota, no hangar, esquife dentro de um torpedo fotônico, vários depoimentos a respeito dela, feitos por Pike, Tilly, Stamets, Detmer e Burnham. Aliás, em particular, gostei muito do que a Detmer falou. Todo mundo emocionado. No final, o canto de Saru, enquanto a bandeira da Federação é tirada de sobre o caixão e ele finalmente disparado em um tubo de torpedos. Nós vemos então que a Discovery virou de uma tripulação para uma família, como ocorreu nas outras séries de jornada. Ainda temos a cena da chefe de segurança Nian liberando Tyler do seu confinamento. No turbo elevador, Tyler parabeniza Michael pelas palavras, oferece condolências, ela retruca dizendo que sabia que ele era inocente. Ele descompreende, no lugar do capitão teria feito a mesma coisa. O gabinete do capitão tá lá, Pike, Saru, Michael, Spock e Almirante Cornwell, repassando tudo que ele sabe. Tem falado que a contaminação partiu de uma inteligência artificial vindo do futuro. O que aconteceu com o controle é que, na verdade, ele foi contaminado por uma inteligência artificial do futuro. Almirante pergunta como um programa criado pela Seção 31 para eliminar ameaças tornou-se a ameaça. Spock responde, viagem no tempo, já que a variável futuro é completamente imprevisível. Tá parecendo aquele cara daquela série que passa no History Channel que a toda desculpa é aliens. Logo ficamos sabendo que a estação da Seção 31 que hospedou o controle foi destruída, pois nem vimos os fogos de artifício. Nenhum traço da contaminação foi encontrado em outras naves da Seção 31. É o que eles acham, né? Pike sabe que isso não será tão fácil assim. Tilly entra daquele jeito dela, dizendo que achou nas memórias da Airiam um arquivo chamado Projeto Dédalo. Nele há uma assinatura bioneural do Anjo do Vermelho, que é a Michael. Dr. Culber é chamado para confirmar a informação, ele fala sobre as assinaturas bioneurais de seres humanos para no final confirmar que é a Michael. Spock ainda dá aquela espizinhada na irmã, dizendo que para viajar no tempo para resolver os problemas da galáxia coincide com o perfil psíquico dela para assumir a responsabilidade por situações muitas vezes além do seu controle. É claro que ela gosta nada disso, sarcasticamente agradecendo a ele por compartilhar isso com o grupo. Mas convenhamos, Michael pende pro drama e nós temos que concordar com o Spock. Aí, radiação de tétrion, explicando por que a comunicação por rádio, sensores e elos vulcanos não funcionam corretamente, e as dúvidas são porque 3 sinais até agora. Cadê os outros 4? Para complicar as coisas, lá vem Seção 31. Leland e George são transportados para Discovery, dizem que chegaram para ajudar. Sabe de nada, inocente! Mas a tripulação da nave não está exatamente empolgada em vê-los ali, começando pela própria Almirante. E aí sabemos que a Seção 31 é o que criou o Projeto Dédalo. A história é o seguinte, os Klingons começaram a fazer pesquisa sobre viagem no tempo cerca de 20 anos antes, e a Seção 31 começou a desenvolver seu próprio mecanismo. Ou seja, nós temos uma corrida armamentista temporal. Não, gente, não é a Guerra Fria temporal de Enterprise, graças ao bom Deus. O Anjo Vermelho é parte do Projeto Dédalo, só que segundo Leland, o traje foi destruído por espiões Klingons. Pelo visto não, e aí o que eles precisam fazer é uma ratoeira, nas palavras de Leland, para pegar o rato, anjo. Também está claro que há mais no Projeto Dédalo que Leland não está dizendo. Michael observa que há vários intervalos na fala dele que ela acha desconcertantes. Leland mantém o segredo. Burnham retruca e o Almirante acalma ela. George pede as mentes mais brilhantes da nave para construir a tal da ratoeira e Spock fala da imprevisibilidade da aparição do Anjo Vermelho. Pode ser em qualquer ponto do tempo e do espaço. Michael pensa num padrão para os saltos. Leland fala que irá trabalhar uma maneira de fechar os buracos de minhoca criados pelos Anjos Vermelhos. Saru se oferece para ajudar nos cálculos. O Almirante encerra a reunião dizendo, vamos então fazer uma ratoeira. Aí mais uma já tradicional conversa de corredor entre a Michael e a George sobre o que não foi dito. George diz que falou tudo o que Michael precisava saber. Ela insiste dizendo que George pediu para que acreditasse nela, e agora Michael oferece uma maneira de adquirir essa confiança. George admite que Leland sabe mais do que disse e que pela experiência dela as melhores intenções são aquelas que causam mais dano, especialmente para pessoas com as quais ela se importa. Lá na engenharia tá lá Stamets, Tilly e George trabalhando no projeto. Basicamente o traje do anjo utiliza um raio de gravitons como âncora na sua própria linha do tempo.
tempo. Quando o anjo quer voltar, é só puxar de volta como se fosse um elástico. Tilly diz que discriminadores de fase manterão o anjo em estase, um pulso eletromagnético desativará o cristal do tempo dentro do traje e um campo de confinamento o prenderá ali. Olha a tecnobobrinha aí. Aí Giorgio fala sobre o Stamets ser mais inteligente que o Stamets do outro universo, mas é mais neurótico, se ele já considerou tomar alguma medicação. Eu ri também com essa. Culber entra em engenharia procurando pelo almirante. Tensão no ar, Giorgio fala a respeito dessa fabulosa tensão masculina. Culber lembra que Stamets é gay, ela diz que o Stamets do universo dela era pansexual. Culber e Stamets dizem que eles nesse universo são gays, e a Tilly no meio desse papo. Mas isso não vem ao caso. Mas o que é importante mesmo é que para funcionar os discriminadores de fase seria preciso energia gerada por 12 núcleos de dobra. Giorgio diz que o campo de teste do projeto Dédalo ficava no planeta Esoph 4. É um planeta rico em deutério. Nos corredores, Nian se junta a Burnham e recebe uma resposta um tanto quanto brusca. Nian explica que seu trabalho era preservar vidas, não importando o custo, mas depois do que Burnham disse no funeral de Aaron, ela sabe que Burnham estava certa, que era difícil abandoná-la. Michael assegura a Nian que ela fez a coisa certa, que ela estava grata por tê-la ali. Nian admite que foi uma maneira estranha de conhecer alguém, mas depois de ver Burnham lutar por Aaron, ela ficou grata por ter Burnham lá também. Um aperto de mão resolve a tensão entre elas. Lá no laboratório de ciências, Leland e Saru examinam os dados do buraco de minhoca, teorizam como forçar o fechamento de um deles. Final das contas, usarão os raios de graviton da nave da seção 31 para fechar. Clima um pouco desconfortável no ar, Saru confronta o capitão da seção 31, deixando claro que coisas ruins acontecem com aqueles que cruzam o caminho dos seus amigos. A coisa não tá muito fácil para Leland, né? Michael vai até ele exigindo respostas e as favas com protocolo. Ele é capitão, que se exploda. E ele é sua ginástica moral intrincada. E aí ele começa a explicar tudo. Seus pais biológicos trabalhavam para a seção 31 e eram as mentes por trás do projeto Dédalo. Como Michael, seu pai era um xenoantropólogo que teorizava que saltos na tecnologia de uma civilização eram devidos à viagem no tempo. Sua mãe era astrofísica e, segundo Leland, uma engenheira muito habilidosa, e ela projetou o traje do Anjo Vermelho para provar que isso poderia ser feito. Eles descobriram que um cristal do tempo teria sido vendido no mercado negro próximo de um posto avançado de Orion e foi vendido para os Klingons. Leland usa seus agentes para roubar o cristal, achando que ele não seria rastreável, mas devido ao seu descuido, o cristal foi rastreado até Doctari Alpha, onde o posto avançado foi destruído e os pais de Michael foram mortos. Assombrada por essa revelação, Michael sente luto e raiva, chora. Leland tenta se justificar, ele era jovem, ambicioso, descuidado, que é ruim não ter protegido os pais de Michael como deveriam. Bem, ela rebate socando ele na cara 2 vezes. Uma pelo meu pai, outra pela minha mãe, e sai dizendo que isso não acabou. Tá lá Leland caído no chão com sangue no rosto. Como diria a música do João Bosco. Tá lá o corpo estendido no chão. Michael confronta Tyler, que está lá vendido na história, sabia de nada dos acontecimentos a respeito dos pais dela. Ele ainda diz que não concorda na maioria dos casos com as táticas da Seção 31, mas acredita na missão. Não importa que quem pague o preço, ela revida. Ele ainda diz que a Seção 31 fez muitas coisas boas. Ela entende isso como um sim e sai tempestuosamente. Culber vai até os aposentos da Almirante Cornwall para conversar. Ela é terapeuta por formação, lembra? Ela fala para ele que a sua experiência transcendeu tudo que todos ali sabiam sobre identidade. Ele fala que nunca se sentiu tão sozinho como agora, e ela ressalta que Stamets era a pessoa que o conhecia mais profundamente e aponta que Culber era novo quando comentou sobre o uso do pretérito. Culber explica que ele se lembra de Stamets, lembra de amá-lo, mas parecia um sonho, como se fosse a vida de outra pessoa. Ele não sabia mais o que sentia sobre Stamets, mas não queria machucá-lo. Cornwall ressalta que pelo menos ele sabia disso, mas Culber insiste que não foi suficiente para o homem que o amava e que ele amou uma vez. O Almirante explica que o amor é uma escolha que é renovada sempre. No final, o pad dela toca, ele decide sair para deixá-la voltar ao trabalho. Quando ele está saindo, a Almirante Cornwall o avisa que a única maneira de fazer um novo caminho é percorrê-lo. Estamos lá no ginásio da nave e Michael está descontando a sua raiva com um bocado de seus maná em um boneco de boxe, quando entra o Spock puxando papo, comentando que Leland provavelmente gostaria que ela descontasse sua raiva na espuma de uretano de alta densidade do boneco ao invés da sua própria cartilagem nasal. Burnham diz que ele é a última pessoa com quem ela quer falar nesse momento. Spock pode ver que ela está com raiva e diz que compreende. Ela perdeu uma amiga e sabendo que sua morte era inevitável. Isso não seria um consolo. Ela aprendeu que era o Anjo Vermelho, que não faz sentido nenhum, não há lógica, apesar de se encaixar no seu perfil emocional. E finalmente seus pais morreram devido à negligência de Leland, o que não tornou a sua perda mais aceitável. Spock admite que gostaria de estar presente quando Michael socou Leland, pois acharia a experiência satisfatória, ou em algumas outras traduções,
agradável. Finalmente eles se sentam na beira do tatame. Spock observa como os eventos levaram tanto a emoção quanto a lógica a falharem, que ele entende ser desconfortável, baseado em sua própria experiência. Michael admite que ele estava certo sobre a sua necessidade de assumir a culpa por tudo e que ela havia trazido essa culpa para casa dele e pediu desculpas a ele. Admitiu. Spock lembra que ela era uma criança, com a compreensão que uma criança tinha dos eventos que até os adultos se esforçavam para compreender. No entanto, se isso ajudasse a aliviar o sofrimento de Michael, ele aceitava seu pedido de desculpas. Tá melhorando, Spock. Michael agradece a ele por ter vindo falar com ela. Ele admite que não esperava ter essa conversa também, mas que foi bom. Quando perguntado por que ele realmente veio, Spock revela que descobriu a razão por trás da variação nos padrões do anjo, porque o anjo escolheu aparecer em certos momentos, mas não em outros. A variável era Michael. Ai, caramba! Ao falar com Pike, Spock lembra que os sinais até aqui foram faróis para direcionar a Discovery até algum lugar onde vidas seriam salvas, o asteroide, Terra Elysium e Caminar. O anjo aparece quando Michael corre risco de vida. Logo, Michael deverá ser a isca da ratoeira. É claro que Pike se nega a isso, mas acaba cedendo. As necessidades de muitos superam a necessidade de um. E aí temos a questão de que a atmosfera do planeta para onde eles vão, SOF 4, é tóxica, cheia de monóxido de carbono com pó de perclorato. Perclorato, a base é cloro. Um ser vivo que dependa de oxigênio sufocaria e morreria de forma dolorosa em 2 minutos nessa atmosfera. Segundo a Giorgio, é o 9º círculo do inferno, mas a instalação da seção 31 tem uma atmosfera própria. A ideia é deixar Michael sufocar até quase morrer, assim atrair o anjo, prendendo-o na armadilha. Antes de descer para a superfície do planeta, Michael e Tyler se encontram nos aposentos dele para uma conversa. Ela diz que não foi muito justa com ele por estar com raiva. Ele observa que ela colocou essa raiva em alguém que aguentaria. Burnham não quer que o confronto seja a única conversa que eles tenham. Tyler pede para ela não pensar dessa maneira, pois acreditava que o plano daria certo. Eles acabam se beijando e ela admite em lágrimas. Está assustada. Quem não estaria, né? Ele admite que também está. Tudo pronto, a Tenente Nilsson assume o posto da Arian em silêncio na ponte e eles começam a ligar tudo no planeta. Todo mundo no planeta em traje espacial, Spock, Stamets, Culber e a Giorgio, num traje preto, estiloso. Menos Michael. Ela é conduzida por Spock até a cadeira onde ficará presa e na fala com o Tyler pelo comunicador. Spock aprende na cadeira, de tortura. Michael na tergiversa e se não der certo, Spock responde naquela calma vulcana de que ele será acusado da morte de um oficial da frota. De novo. Todo mundo protegido, Michael diz pronta, suporte de vida desligada, o teto é aberto, o cronômetro é disparado. E Michael começa a sofrer horrorosamente. A coisa está tão feia que Tilly na nave, vendo as cenas, não ouve o chamado do capitão. Nada de Tachyons, nada de anjo. Michael começa a morrer. Giorgio quer tirá-la de lá. Spock percebe que ela fala variável. Ela é a variável do problema. Culber e Giorgio se preparam para resgatar Michael, mas o Spock os impede com um phaser. Agora começou, vai até o final. Pike ainda fala para a equipe em terra para tirá-la de lá, mas Culber diz que não pode sob a mira de uma arma empunhada por Spock. Pike obviamente grita com Spock para que ele libere o caminho e ele diz não. Michael finalmente é dada como morta. Ou tenta transportá-la para a enfermaria, mas uma interferência muito grande começa a acontecer. Lá vem o anjo. Temos uma explosão vermelha, a abertura do buraco de minhoca e o anjo vai até Michael. O pulso eletromagnético gerado pelo anjo desabilita o sistema de ambas as naves. Tyler não consegue ativar o pulso de Gravitons. Leland corre para desativar os buffers de segurança. No planeta, o anjo atira um raio que restaura as funções vitais de Michael. Os discriminadores de fase são ativados. Enquanto isso, no seu gabinete, Leland usa um scanner de retina para autorizar a desativação dos buffers de segurança. O sistema diz que está offline. Ele tenta de novo, o computador emula sua voz e uma agulha surge do scanner, espetando seu olho esquerdo, derrubando-o no chão. De novo. Tá lá o corpo estendido no chão. Mesmo assim, a gente ouve a voz dele dizendo para Tyler que agora ele tem toda a energia necessária. O buraco de minhoca é fechado. O anjo toca o chão, o pulso eletromagnético é emitido, ou seja, o cristal é desabilitado e o campo de confinamento é ativado. As asas do traje do anjo são recolhidas e a Punch cai no chão à frente do traje. É uma mulher mais velha, de cabelos compridos, e Michael fala apenas uma única palavra: mãe? Isso aí pra mim é magia. Fim do episódio. Questionamentos e opiniões sobre esse episódio. É um episódio de 48 minutos, extremamente emocional, centrado muito fortemente na Michael e calcado na fé. No funeral da Arian, eu gostei particularmente da fala da Detmer. Lembremos que a piloto da nave perdeu o olho esquerdo na Batalha das Estrelas Binárias e tem uma prótese biônica no lugar. Mas eu acho que os depoimentos a respeito da Arian seriam mais críveis se eles tivessem investido tempo em tela para mostrar o relacionamento deles ao longo dessas 2 temporadas. Agora, pena que a gente não viu a explosão da base da seção 31. Queria ter visto os fogos de artifício.
Bem, mas assim como o Batman em Gotham City, a Seção 31 devem ter outras bases espalhadas por aí. A Michael é o ponto focal da série, gostemos ou não. Eu já gostei mais, hoje eu gosto um pouco menos, mas essa revelação precoce do Anjo Vermelho foi uma jogada inteligente, pois permitiu que o resto do episódio respirasse, ao invés de criar um clímax para descobrirmos no final quem está por trás daquele traje. Eu não gostei da conversa de uma inteligência artificial do futuro vir contaminar o controle. Eu preferia que o controle estivesse evoluindo para se tornar uma Skynet. Para isso, se ficar mais interessante, teria que ser algo como o povo que criou o Viger, lá do primeiro filme do cinema de 1979, ser responsável por isso. Aí seria mais interessante. Bateu uma dúvida. Se a Federação detectou 7 sinais em pontos espalhados no espaço e agora apareceram 3, como eles determinaram que aparecerem em grupos de 7? Porque para eles saberem que ainda faltam 4, era preciso que eles soubessem que os 7 primeiros tivessem aparecido antes. Isso não ficou muito claro. Agora faz sentido o projeto Dédalo ter relação com o mito grego e o Anjo Vermelho com asas. A dúvida do episódio passado foi tirada, mas é um tremendo clichê que um projeto abandonado no final das contas deu certo e alguém o usa para atormentar os presentes. Agora, e a Seção 31 sabia disso o tempo todo, não falou nada? O que esses caras estão fazendo na Federação? O que esses caras fazem pra frota? Pô, alguém bota esses caras pra fora. Falando nisso, eu já disse que eu gosto muito do uniforme que a atriz Raquel Entry, a chefe de segurança Nian, usa. Eu gosto da ideia dela usar saias por cima de uma calça preta no uniforme. Tudo bem, a atriz é bonita, isso ajuda, mas traz um pouco de personalidade própria à personagem. Afinal, ela é a única personagem que eu já vi não usando calças compridas como os homens. É fascinante assistir a transição de Doug Jones para esse novo e mais perigoso Saru passo a passo. Agora ele defende sua família e ainda canta. E que bela voz, hein? E o papo entre Culber, Stamets e George? Não seja tão binário. Tilly com aquela cara de quem diz, pô, ninguém me tira daqui logo. Falando nisso, o Culber não tá em serviço? Cadê o uniforme dele? Ficou tirando onda com aquele terno bacanudo? Tá, né? Agora, os pais da Michael, série da Seção 31, parece aquelas revelações de novela que no leito de morte o personagem descobre que, na verdade, ele não é filho biológico, ele é adotado. Sei lá, não gostei muito disso. Mas as cenas como essas, que nós vimos, que a gente vê, gente, realmente como a Sonika Martin-Green é uma excelente atriz. A gente sofre junto com ela. Ela chora, ela lamenta, ela é muito expressiva. Cara, parabéns. Gosto muito dela atuando. Agora, quanto aos Klingons pesquisarem sobre viagem no tempo, por uma raça de belicosos guerreiros que exaltam a guerra e a honra do jeito que são, sei lá, me soa um pouquinho estranho. Por quê? Lá em Enterprise tem um episódio chamado Judgment, onde o Capitão Archer fica preso em Hurapente, a famosa colônia penal Klingon que aparece no filme Jornada nas Estrelas, A Terra Desconhecida. E o seu advogado, um Klingon chamado Kolos, lamenta que a cultura Klingon só prioriza a guerra, ou seja, houve uma luta de classes dentro da sociedade Klingon e os guerreiros se tornaram os líderes absolutos daquela sociedade. Deixa eu citar a frase de Kolos. Os Klingons um dia foram uma grande sociedade em que honra era conquistada com integridade e atos de verdadeira coragem, não derramamentos de sangue sem sentido. Logo, investir em tecnologia e pesquisa, ok, pode ser que tem fins bélicos, mas os Klingons, sei lá, meio estranho. Falaram no paradoxo do avô e eu fui pegar lá na Wikipédia o que é esse paradoxo. Repetindo o que está lá na Wikipédia. Em especulações acerca de viagens no tempo, o paradoxo do avô refere-se a inconsistências que podem vir a surgir no presente caso o passado seja mudado. Por exemplo, uma viagem ao passado pode impedir que essa mesma viagem seja possível ou mesmo que o viajante exista. O nome desse paradoxo vem de uma das suas primeiras descrições. Uma pessoa viaja para o passado e mata o seu avô antes dele conhecer sua esposa, que é a avó dessa pessoa. Dessa maneira, a existência do pai ou mãe dessa pessoa e, consequentemente, dela própria torna-se impossível. Surge então um paradoxo temporal e um conflito lógico de existência a partir do momento em que se alteram os acontecimentos do passado responsáveis pela sua existência. Eu não tenho problema com Leland ter responsabilidade na morte dos pais da Michael. Aliás, nesse episódio ele sofreu, fisicamente falando. 2 socos no nariz e uma ferrada no olho esquerdo. Será que ele vai ficar cego e usar tapa-olho lá Nick Fury? Causou aquela espetada. Eu aposto na inteligência artificial que contaminou o controle. Mas e o Anjo Vermelho ser a mãe biológica da Michael? Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Ninguém esperava. Como dizia o Monty Python, ninguém esperava a Inquisição Espanhola. Foi surpreendente essas revelações no 10º episódio e não no último. Agora, 100% certo de ter a assinatura bioneural da Michael e é a mãe dela, espero que expliquem isso. Eu não queria a Michael como anjo, mas a história dos pais serem envolvidos na criação do traje até que ficou legal. A ligação para a própria Michael ser o anjo. Melhorou isso. Os mistérios da temporada estão mais bem organizados, com pistas que levam à especulação. Afinal, eu e meus colegas de trabalho temos que ter assunto para discutir na segunda-feira, né? Na primeira temporada, o mistério do Tyler ser o Vok foi matado uns 5 ou 6 episódios antes dele ser realmente apresentado. Aqui tá meio melhor. Mas convenhamos, esse arco também tá muito melhor desenvolvido que o arco da Guerra
Guerra Federação Klingon da primeira temporada. Em compensação, a discussão ciência e fé foi diluída ao longo dos episódios e agora vemos que a ciência venceu, apesar do que eu falei ainda há pouco. É um episódio com fé. E Ethan Peck como Spock está arrebatador. Leonard Nimoy ficaria orgulhoso. Vamos às curiosidades. A diretora deste episódio, Hannele Culpepper, dirigirá o episódio piloto da nova série, baseada no Capitão Jean-Luc Picard. Ela também dirigiu o piloto dessa temporada, Vaulting Ambition. The Red Angel foi o primeiro episódio escrito por Chris Silvestre e Anthony Maranville. Ambos trabalharam em Discovery também na primeira temporada, só que um foi pesquisador e o outro foi assistente dos escritores. O funeral de Arian lembrou muito o funeral do Spock em Jornal nas Estrelas 2, A Era de Khan. Só que aqui, ao invés da gaita de folhas do Scott, temos Saru cantando numa performance do próprio Doug Jones. O Anjo Vermelho emite radiação de tétrons, uma partícula que já ouvimos falar muito em Star Trek. O tétron é uma partícula subatômica que só pode existir no subespaço. A radiação tetriônica é um bombardeio dessas partículas. Como essas partículas são a propriedade do subespaço, elas são altamente energéticas e instáveis quando estão no espaço normal, que pode ocorrer por meios naturais e artificiais. Os tétrons têm um movimento aleatório, portanto não podem ser rastreados por sensores. Saru revela, mesmo que sem seus gânglios da ameaça, que ele tem fortes reações instintivas a situações de vírus perigosos. Nossa! O corpo de Arian, menos os dados apagados, foi ejetado para o espaço e deixa aberta várias possibilidades. O Anjo Vermelho criou um micro buraco de minhoca para viajar no tempo. No século 24, o projeto Pathfinder da Federação usa um micro buraco de minhoca artificial para contactar a USS Voyager no quadrante Delta, conforme vemos na série Star Trek Voyager. Há também semelhanças com singularidades quânticas artificiais que foram usados para impulsionar naves romulanas no século 24. O traje do Anjo Vermelho foi alimentado por um cristal do tempo. No início me gerou um pouco de conflito isso, mas eu fui lembrar que Harry Mudd usou um dispositivo com cristal do tempo para criar um loop temporal no 7º episódio da primeira temporada, Magic to Make the Senate's Men Go Mad. O cristal foi negociado no mercado negro de Orion em Cronos, que vimos no final da primeira temporada de Discovery. 20 anos depois, lá estava Leland para recrutar Georgiou para a Seção 31 numa cena bônus não apresentada no episódio. Esse episódio mostra pela primeira vez o ginásio da Discovery. A armadilha construída por Anjo Vermelho parece usar componentes do conjunto de transporte da Shenzhou. Com certeza reaproveitaram material. E a Georgiou também faz referência aos níveis DEFCON, que são as condições de defesa militar dos Estados Unidos. Será que ela andou assistindo jogos de guerra? Embora nunca tenha sido explicitamente declarado, é possível que o planeta Sof 4 seja da classe Y, também conhecido como classe Demônio. Tem um episódio em Voyager que eles falam disso. Nono Círculo do Inferno. Pelo visto, Dante Alighieri também escreveu a Divina Comédia no Universo Espelho, só que com mais círculos. Ou então a Georgiou está lendo o nosso Dante. A Tenente Nilsson assume o posto que era de Arian. Todo mundo sabe que a atriz que faz a Tenente Nilsson, Sarah Mitic, era a Arian na primeira temporada. E a gente tem várias cenas de duas pessoas. Eu contei 8. Tyler com a Burnham, Georgiou com a Burnham, Nian com a Burnham, Saru com Leland, Burnham com Leland, Culber e Cornell, Burnham, Spock, Stamets e Culber. Minha conclusão sobre o episódio... Nota 7,5. Eu tô sendo chato, eu tenho problemas com episódios com viagem no tempo, e algumas das broncas estão aí em cima. Ainda tá bom, não tô dizendo que a série tá ruim, muito pelo contrário, tá muito boa, mas pra mim perdeu um pouco, mas continua sendo muito bom. Então é isso, nós agradecemos a sua audição, recomendamos que você visite a Combo em comboconteúdo.com para consumir conteúdo de excelente qualidade, como snippets, como podcasts, fotos, vídeos. Participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo, ajude-nos a construir o nosso traje do Anjo Vermelho. Visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org, a melhor fonte de Jornada das Estrelas em português. Visite também e ouça o Black Alert e ouça o Odocast, junto com o Dobra 9, são os 3 podcasts de Star Trek no Brasil que gostam de Discovery. E por último, retrocomputaria.com.br. Frequências de saudação encerradas, até o próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.